faz a indicação do professor eventual? Então, o primeiro movimento que vocês deverão realizar é entrar dentro da sede, como vocês já utilizavam ano passado, e agora a gente ganha mais um módulo, que é a parte de recursos humanos. Quando você entra na parte de recursos humanos, lá no final, né, porque ele é organizado de forma alfabética, vocês vão ver professor presente, e aí vocês vão ter esses 3 módulos, e aí vocês vão entrar, então, para fazer a gestão da presença professor. Quando vocês entram nessa parte de gestão do professor, vocês vão entrar, então, aqui numa parte, e isso, pessoal, é exclusivamente para a gestão escolar. Isso não estará para os professores realizar esse registro. Então, quem deverá realizar esse registro? Diretor, vice, GOI, enfim, então são essas pessoas que deverão realizar, então, esse registro do professor eventual. Então, no momento que você entra aqui, você vai colocar qual é o ano, qual é a data, qual é a diretoria de ensino, qual é a escola, o tipo de ensino e a turma. E você vai pesquisar, então, quais são os professores que estão cadastrados. Na verdade, não são os professores, perdão, são as disciplinas que estão cadastradas para que o professor... vai abrir todos os professores, no caso, né? E você deverá escolher qual é o professor que vai estar ausente naquele dia. Então, aqui você vai procurar, então, qual é o horário, qual é a disciplina, e você vai estar clicando bem aqui, a última coluna do lado direito. Então, você clica aqui nesse lápis para que você possa indicar qual é o professor que está faltando. E aí é um ponto bem importante, pessoal, que quando você atribui uma aula para aquele professor eventual, automaticamente aponta-se que o professor regente está faltando naquela aula, porque não pode ter 2 professores sendo liberados para uma mesma aula. Então, no momento em que você coloca um professor eventual, logo você coloca para o professor regente uma falta. Então, e aí, né, a gente consegue liberar tanto a turma, a parte de frequência, a parte ali de registro da aula para o professor eventual. Então, aqui você vai clicar no lápis e aqui você vai indicar qual é o vínculo daquele professor. Então, você vai colocar docente com vínculo e tem outras opções. E aí você vai estar registrando o CPF, o DI daquele professor, você vai clicar em procurar e aí já vai aparecer o nome daquela pessoa. Então, acho que está alguém com áudio ligado, pessoal, vou estar desligando. Então, aqui você vai estar, então, cadastrando e você vai clicar em salvar. No momento que você salva, então, aquela pessoa, que então você está indicando, no caso aqui, que na aula de língua inglesa, das 7h45, eu vou estar inserindo um professor eventual, ele vai estar aparecendo aqui nessa coluna o CPF que você cadastrou. E caso, possivelmente, enfim, você tenha errado ali, não é o professor... Teve vários professores eventuais que estão sendo alocados naquele dia, você porventura tenha errado, você colocou um professor que não era, na verdade, em outra sala, enfim, você pode vir aqui e clicar em exclusão, que você exclui aquele professor que você colocou. Caso você já tenha colocado, então, por exemplo, tudo certo, CPF está correto, só o professor de língua inglesa faltou naquele dia, vai aparecer aqui uma mãozinha para baixo, que está indicando que aquele professor que ministra a aula de língua inglesa está ausente naquela aula. E por isso foi colocado um professor eventual, que é o CPF do professor que está ali em substituição. E aqui, então, note que a gente tem vários outros colunas, né? Note que a gente tem aqui presença do substituto e aqui a gente tem, então, de fato, a mãozinha para cima, que é indicando, então, que aquele professor substituto está presente para aquela aula. Então, ele foi designado para atuar naquela turma. E aí, um ponto importante, né, que aí vocês podem pensar, poxa, no momento em que eu atribuo, na hora que eu coloco o CPF do professor regente, eu já estou indicando que ele está frequente, porque possivelmente ele pode sair antes, teve algum problema, enfim, como que a gente administra também essa presença? É importante destacar que a presença desse professor eventual será fechada no momento em que ele também registra a frequência e o conteúdo dentro da sala do futuro professor. Então, para que ele eventualmente, né, tenha
o pagamento, né, cara? Futuramente ele receba esse pagamento que ele realizou, então dessa aula que ele eventuou para que esse professor, ele só vai ter então esse ciclo fechado para que ele possa receber essa aula no momento em que ele faz a frequência e o conteúdo para aquela turma no dia que ele cadastrou, enfim,